Porque a Diana é muito otimista. Mas eu não estava a perceber que estava a tornar aquilo um negócio. Hoje tenho novamente uma convidada. Eu agora estou a gostar disto, portanto chamei assim os maiores empreendedores e esta é a terapeuta da fala mais conhecida de Portugal. Bem-vindo ao episódio 197 do meu podcast Olho para a Coisa com Ana Gonçalves e com Diana Lança. Tão bom. Obrigada. Até assim, eu estou a viciar-me a receber pessoas. Isto vai ser difícil quando eu voltar a estar aqui no podcast sozinha. Mas também pediam muito e eu pensei, ok, vou falar com empreendedores que tenham feito aqui, dado aqui no mercado também muito sucesso. E a Diana é o exemplo de alguém que é terapeuta da fala, que vem aqui para o digital trabalhar a sua marca, que constrói a sua marca clínica, não é? Um negócio físico também, presencial, e é uma empreendedora que já conta com mais de 20 pessoas na equipa, portanto é alguém que desenvolveu aqui também as suas capacidades de liderança. É muito fácil gostar da Diana. Eu não conheço ninguém que não conheça a Diana e não fique assim apaixonado pela Diana, não é? Bem-vinda, Diana! Opa, que bom, que bom! Ouvir isso é música para os meus ouvidos. Diana, quem és tu, não é? Quem sou eu? Ora bem, então... são muitas coisas, não é? Realmente temos esta capacidade de ser muito versáteis. Portanto, sou mulher, sou empreendedora, sou muito sonhadora e, portanto, quero fazer sempre acontecer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, sou alguém que gosta muito de partilhar, de conversar, de ajudar o outro e, portanto... acho que isto esteve mesmo na base da minha vida, do ponto de vista de este espírito de entreajuda, não é? Este espírito de querer fazer mais e melhor, e daí depois muitas coisas ao longo da minha vida terem desenrolado nesse sentido também, e ter surgido a parte da clínica, e ter surgido, antes disso, eu ser profissional de saúde, não é? O porquê de eu ser profissional de saúde, sempre muito nesta base de... Sempre quiseste ser terapeuta da fala? Não, mas sempre quis ajudar o outro. Isto era a minha base, era que profissões é que eu tenho disponíveis que têm isto por base, não é? E portanto tu vais ter muito facilmente a área da saúde, porque ajudar o próximo, quer dizer, podes ajudar todas as... Querias ser fisioterapeuta, não? Não. Então, eu queria... da fala queria ser fisioterapeuta. Não é o meu caso, não é o meu caso todo. Eu acho que juntei aqui duas grandes paixões, que é esta parte da comunicação e a parte do espírito de entreajuda, não é? Portanto, do ajudar o próximo. Então havia, na altura, esta área que eu mal conhecia, portanto eu lembro-me de, eu queria ser farmacêutica, depois eu adorava energias renováveis, imagina, nada a ver. Devia ser uma engenheira. Exato, nada a ver. Mas depois senti que, ok, eu posso juntar aqui estas duas paixões, é uma área que está em extremo desenvolvimento, não é? Portanto, esta profissão que muito pouca gente conhece, que muito pouca gente domina, e depois eu vim, para além de ter feito essa escolha e de ter ainda, durante o curso, ter de explicar exatamente o que era o terapeuta da fala, não é? Porque tu tinhas aquelas conversas de amigos que se calhar as pessoas não sabiam bem. Não sabiam, e depois o que acontece é que o nome da profissão é muito... limitativo, muito limitativo, não é? Esta questão de fala, eu basicamente não trabalho fala, não é? Pois. Então é uma das áreas que realmente o terapeuta da fala trabalha. Enfim, colocaram este nome, é o que há, não dá para mudar, mas tu podes mudar esta parte de desmistificar o que é esta profissão, de explicar que realmente o terapeuta da fala é um profissional muito mais competente para além desta área e portanto, isso acabou por também, sabes, dar-me aqui um gostinho especial de o facto das pessoas... Desafio, não é? Sim, os desafios, lá está. O facto das pessoas não saberem e não dominarem, mas que ao mesmo tempo eu estava cada vez mais a apaixonar-me por esta área, então foi muito interessante, porque eu tinha de explicar durante a licenciatura, mas depois quando terminei, eu tinha muito gosto em explicar aquilo que nós fazíamos. Então, sabes esta coisa do... estás a dar a conhecer alguma coisa nova para alguém? Eu adorava esta sensação. Tanto que isso depois me transportou para a minha necessidade de, quando começaram as redes sociais, querer também explicar para as outras pessoas, não é? Então, de alguma maneira, enfim, já estou aqui a avançar. Sim, mas liga-se àquilo que tu és, não é? Sim. Aquilo que no fundo tu fazes. E acho que essa congruência também é... E que fazes de uma forma muito espontânea, não é? Portanto... Tu sempre quiseste ser empreendedora? Não. Não, então, é engraçado porque houve uma grande mudança ao longo da minha vida. Eu sempre convivi com empreendedores, então os meus pais têm um negócio desde que eu nasci e é engraçado porque eu sempre recusei querer fazer... Eu não quero aquilo. Não, eu não quero. Eu não quero porque eu via na prática, não é? No dia-a-dia, o que é que acontecia.
E, portanto, esta questão de tu não conseguires dividir as águas, não é? E, portanto, eles levavam, ainda para mais, os dois trabalham juntos, portanto, eles não conseguiam ter este divisor de águas, eles levavam absolutamente tudo para casa. E eu sentia que não quero ter esta vida, quero muito ter um horário que me possibilite eu ter outra vida para além do trabalho, não é? E, portanto, ok, saí do trabalho e agora começa a minha vida pessoal e não tenho que estar preocupada porque aquilo não é um problema meu. Então eu sempre quis fazer isto assim, e o engraçado é que a vida te mostra que não é bem assim como tu queres, ou como tu achas que na verdade querias. Mas no fundo, se cá, pensando bem, tu não querias, mas estava lá. O bichinho sempre esteve lá. Porque tu és empreendedora, és a criativa, ter as ideias, fazer as coisas acontecer, não é? Portanto, eu sempre que me lembro, para já, eu conheci a Diana porquê? Porque quando vim para o digital em 2020, eu antes deste podcast fomos lá ver as mensagens privadas no Instagram. Portanto, enviei, já nos seguíamos, enviei uma mensagem para fazermos uma live e foi muito engraçado porque aquela live demorou cerca de 1 hora. E depois nós desligamos a live, porque depois já ninguém nos devia querer ouvir, não é? Exato. E ficamos mais 1 hora ao telefone uma com a outra, não é? Portanto, acho que a partir daí, desde 2020, já não nos largámos, não é? A Diana também faz aqui parte um bocadinho da academia, não é? Foi aqui nossa aluna no Clínicas de Sucesso, no curso. E numa fase em que também foi aqui da tua transformação a assumires a clínica, construires a clínica, portanto, quem me dera a mim ter tido este conhecimento antes de abrir. Nós temos aqui alguns desafios, aqueles empreendedores que têm as clínicas há 20 anos, com, não é, uma cultura instalada, o processo é mais desafiante, mas possível. Mas é muito engraçado porque eu lembro-me que na altura, quando eu comecei para fazer as lives, eu queria procurar a enfermeira de referência, não é? O terapeuta da fala, e não havia terapeutas da fala. Muito pouquinho, é verdade. Muito pouco. Tu comunicaste de uma forma incrível e eu acho que tu foste mesmo, não quero dizer isto porque posso estar a cometer o erro, mas que foste a primeira que vieste assim assumidamente com uma estratégia para o digital. Se calhar nem era muito estratégia. Não tinha estratégia nenhuma, não tinha estratégia. Tinha só esta necessidade que na verdade já existia antes, não é? Então na realidade, ok, vamos para casa, estamos a falar de que eu trabalhei sempre com uma população muito mais pediátrica, portanto houve uma altura em que não era totalmente pediátrica, mas sempre... Só um bocadinho mais atrás, tu quando acabaste o curso foste logo, trabalhaste para outros? Sim, portanto eu sempre fui trabalhadora independente e isso era uma coisa que eu sabia desde o início, portanto repara, o bichinho efetivamente já estava cá, não é? Porque tu vives aquela realidade, negas aquela realidade, que não vais ser empresária, não queres nada daquilo, mas tu estás sempre a aprender sobre aquilo, inevitavelmente, não é? Porque estás a ver aquelas pessoas diariamente, 24 horas juntas, a resolver, a tentar projetar, não é? A crescer, tal e qual, a festejar conquistas, portanto, obviamente tem uma parte menos boa, mas também tem uma parte muito boa, então eu estava constantemente a presenciar isso. E o engraçado é que, naturalmente, eu sabia que não queria nenhum contrato, isso eu sabia muito desde o início. Eu não quero nenhum contrato porque isto vai-me limitar. Então, de género, eu quero crescer, e o crescer... O que é crescer, não é? Sim. Isto, na verdade... Ter clientes, se calhar, vocês conheciam. Sim, era eu poder ter alguma liberdade, não é? De horário, era eu poder dar o número de consultas que eu achava que queria dar, era eu poder estar com uma equipa hoje e se calhar amanhã estar com outra e depois ter de tomar uma decisão, porque aquela equipa faz muito mais sentido na minha forma de estar e de ser e na forma como eu trabalho. Então, no fundo, um pouco esta liberdade, não é? De... se eu estiver só correlacionada com um determinado contrato e só uma entidade, eu só posso ser aquilo e sou limitada nesta perspectiva que tu podes ter sobre a tua profissão, sobre o mundo, não é? Sobre aquilo que tu gostavas de fazer diferente, muitas vezes. Então isso eu sabia desde o início, que é trabalhador independente e portanto nunca aceitei nenhum contrato. Eu tive vários contratos, várias ofertas muito interessantes, mas eu sabia que isso me ia limitar. Então eu não sabia explicar naquela altura o porquê. Sim, não era claro. Não era muito claro, mas simplesmente eu nunca aceitava. Portanto, eu fui trabalhadora independente desde que terminei a licenciatura e, portanto, fui crescendo na área. No fundo, quando eu te falo em crescer na área, tem muito a ver com... Eu fui percebendo qual era o meu nicho, sabes? Eu fui percebendo aquilo que eu gostava, porque realmente isto é um espectro muito grande. Tu podes trabalhar enquanto terapeuta da fala literalmente dos 0 aos 100, com inúmeras patologias completamente diferenciadoras e, portanto, tu tens de estar claramente a perceber qual é o caminho que tu queres fazer, qual é a tua direção. Eu quero exatamente seguir para ali, quero cada vez mais chegar a este nicho. E nesta altura não se falava de nichos nas redes e tudo mais, mas de alguma maneira eu também já conseguia perceber que eu quero ser muito boa a fazer aquilo. Então, isso foi acabando por acontecer naturalmente. E as crianças porque foi uma área que tu sempre gostaste? Sim, foi uma área com que eu me identificava mais, toda a parte, sim, pediátrica, então foi uma área que foi cada vez mais, eu fui cada vez mais formando nessa área,
Mas dentro da parte pediátrica, mais uma vez, tu tens uma panóplia de coisas. A saúde é assim, não é? É. E depois o que acontece é que havia áreas que eram muito pouco desenvolvidas em Portugal e que eu adorava, que nós chamamos a área miofuncional, e isso levou-me a juntar-me a outra grande paixão que eu tenho, que é viajar, e portanto eu fui estudar para fora várias vezes e acabei por fazer formação lá fora. E isso levou-me a eu, de repente, tornar-me muito tecnicamente competente numa área que havia uma escassez em Portugal. Então, o que acontece é que quando existe um Covid, na verdade isto começou antes do Covid, não é? Então, ok, precisamos de esclarecer às pessoas, especialmente às famílias, especialmente quando elas foram para casa, não é? Porque realmente, de repente, os pais começam a dar-se conta de imensas coisas que não dariam quando... Começam a passar tempo com os filhos. Começam claramente a passar tempo com os filhos. E de repente tu percebes que, não, eu posso ajudar estas pessoas, eu posso ajudar a eles conseguirem sinalizar alguma coisa e não sinalizar para ter consulta, porque inclusive nem sequer, de repente, pararam todas as consultas, mas sinalizar no sentido de ok, vamos experimentar fazer diferente, vamos experimentar fazer assim. Muitas vezes é só algo natural de desenvolvimento que nós acabamos por tornar quase um problema, não é? E a ideia não é tornar um problema, a ideia é efetivamente evitá-lo, é efetivamente preveni-lo e capacitar estas famílias. Lá está daí esta questão do espírito de entreajuda, não é? De conseguirmos efetivamente ajudar, nós conseguimos fazer a diferença. E, portanto, capacitar estas famílias para que isso seja possível num ambiente que era aquele ambiente que ninguém sabia o que ia acontecer, mas que estávamos todos em casa e que dava para potenciar imensas coisas. E tu tiveste logo as consultas online? Começaste logo... Imagina, eu comecei logo a perceber que tinha de dar uma resposta e conseguia dar algum tipo de resposta online, mas imagina, não tinha nenhuma estratégia, nem estou a falar de estratégia, nenhum planeamento do que era uma consulta online. Eu nunca tinha dado uma consulta online. Nunca tivemos que pensar desta forma. Não. O nosso formato era sempre, eu lembro-me que agora tenho reuniões e faço um Zoom para o Porto, ou sim. Antigamente nós íamos lá, mas porquê, não é? Não, e tu nem equacionavas não ir. Exato. É óbvio que é uma reunião, tinha de ser presencial, não é? Sim. E agora, de facto, facilitou muito nesse sentido em que tudo pode ser para além do presencial. E, obviamente, tens de ter uma planificação diferente, tens de, se calhar, ter materiais específicos para conseguir fazê-lo. Enfim, isso foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo. Mas, mesmo antes disso, em termos de eu querer explicar o que era a terapia da fala, que sempre foi a necessidade que eu sempre tinha tido, desde que entrei neste curso, não é? Eu comecei a fazê-lo antes, ou seja, não previa um Covid, eu não fazia a menor ideia. E portanto comecei realmente a passar esta informação. E quando foste assim para o digital tinhas vergonha? Não. Sabes que no início dos inícios não tinha vergonha nenhuma. Não. É muito engraçado. Ainda bem. Não tinha vergonha nenhuma. Houve um momento em que tive mais vergonha do que no início. Porque no início dos inícios tu falavas para os teus amigos. Não é? Okay. Então, realmente a tua página era uma página muito pequenina, onde só estavam as pessoas que tu aceitavas. Portanto, no início, inclusive, ela era privada. Então era a minha página pessoal, depois da altura acabou por se transformar, mas era uma página privada que eu sabia exatamente que as pessoas que estavam ali eram as pessoas que me conheciam e eram as pessoas que imaginem que eu ouvir aqueles vídeos e que, ok, ela é mesmo assim, não é? Sabes? Então imagina, não tinha vergonha nenhuma. Quando percebi que, Diana, eu falei da tua página a uma amiga minha porque o bebê dela não sei o quê. Diana, então de repente houve uma necessidade de abrir a página, não é? Então eu tinha de aceitar desconhecidos. E de género, não aceitar desconhecidos, para isso quer dizer, abres a página. Sim, claro. Ok, então vou continuar a fazer isto, vou abrir a página, mas sem pensar muito. Sim. Vou só abrir a página, ok. Há aqui várias amigas minhas que gostavam de ouvir-me falar sobre, sei lá, espetas. Pronto, ok, então vou abrir para que elas possam ouvir. E depois há um momento em que a página tem um crescimento exponencial muito grande, que foi efetivamente já no meio do Covid, em que começam a haver muitas características que vão sendo sinalizadas e que os pais realmente se vão percebendo, e que nós estávamos a falar de, justamente, do desenvolvimento da fala, da linguagem, mas também toda a parte do ponto de vista de desenvolvimento de mastigação, a parte alimentar, portanto, não ainda tanto com bebés, que é uma fase que efetivamente eu agora trabalho quase exclusivamente com bebés, mas nesta grande área, que é uma grande preocupação, porque é uma coisa que é muito visível ao outro, não é? Então, é esta parte da fala, é esta parte que os pais se preocupam muito, e às vezes com toda a razão que têm para se preocupar, outras vezes até se preocupam tardiamente, outras vezes até é só adaptar, sabes? Não há grandes motivos, mas o que eu sinto é que quanto mais as famílias estão capacitadas para isto, mais seguras elas estão e mais tudo corre melhor. Portanto, isso acho que é como tudo na vida, não é? Quando tu estás informado, capacitado e tudo mais, tu sentes-te seguro desse processo. Então, a da altura começou a chegar muita gente, muito rápido. E aí eu pensei, espera,
Agora já não estou a falar só para os amigos. É que estas pessoas eu não conheço. Sim, há sempre a questão do julgamento, o que é que vão pensar. Começas, sim, com esta síndrome de impostor, não é? Será que eu estou a fazer isto mesmo muito bem? Será que de repente agora tenho uma responsabilidade, não é? Portanto, eu estava só ali a falar para pessoas que me conheciam e de repente eu agora tenho uma responsabilidade, não é? Portanto, eu estou a falar inevitavelmente pela classe, não é? Então estás a falar por todos os terapeutas da fala. Se tu vais responder mal a uma pergunta, quer dizer, isto pode ter um impacto. Isto tem um impacto. Então, foi interessante. No início, realmente, não havia quase terapeutas da fala nas redes sociais. Depois, na altura, como todas as outras profissões, foram aparecendo cada vez mais. Profissões e não só, não é? Mas do ponto de vista profissional, efetivamente foi aumentando muito. Mas sempre com esta coisa de... Apareceram muitas oportunidades incríveis nessa área, nesse momento, que eu agarrei todas porque eu estava a adorar. Eu estava a adorar. E depois, na altura, que é esta coisa engraçada, que é tu não dizes que não é nada. Claro. Mas é aquela sensação de vou perder a oportunidade. Vais perder a oportunidade, exato. E de repente, como tu não projetaste aquilo, não planeaste muito bem aquilo, e está a ser tão bom porque tu gostas mesmo de o fazer, de repente, ok, disse que sim à tua live, não é? Sim. Disse que sim, era tudo. E foi muito interessante, foi um crescimento exponencial muito grande, não só da página, mas um crescimento pessoal completamente. E profissional, sem dúvida. Portanto, tu sentiste que a procura dos seus serviços foi muito maior, não é? Chegas a muito mais pessoas quando estás Chegas a muito mais pessoas, sim. A da altura eu estava em casa e eu tinha uma agenda. Ou seja, o que acontece é que, enquanto trabalhador independente, tens de deslocar até o local, não é? E se for preciso, ok, estou numa clínica de manhã, estou noutra clínica à tarde e, portanto, tenho estas deslocações que eu tenho que contemplar. Eu, da altura, estava a ter consulta atrás de consulta, sem parar. Imagina, eu dava 12 consultas por dia em que não parava. Então, de repente, tu tinhas um volume de agenda muito maior, só que eu não tinha absolutamente ninguém. Portanto, eu tinha de gerir a minha própria agenda, eu tinha de fazer os contactos, os pagamentos, não é? Portanto, os contactos, isto na resposta a e-mails e tudo mais. É a vida do empreendedor na saúde. Sim, portanto, mas o engraçado é que eu nem sequer estava a perceber o que é que estava a acontecer. Portanto, porque a Diana é muito otimista. Está tudo a correr bem. Exato. Mas eu não estava a perceber que estava a tornar aquilo um negócio. Não estava a perceber. Até que na altura há uma pessoa que, ok, eu preciso claramente de começar a fazer equipa. E percebeste isso ou achaste também aquelas nunca vou encontrar as pessoas certas para trabalhar comigo? Ou não? Não, havia uma pessoa que eu achava que podia perfeitamente trabalhar comigo. Eu sabia que tinha de treinar muito essa pessoa e tudo mais, mas tinha... em termos de valores, sabes, valores que estavam alinhados com os meus, eu sabia que ia resultar. Então, houve uma terapeuta de fala que começou a trabalhar comigo. Mas, portanto, uma equipa, sabes, de 2. E de repente, ela começou a trabalhar comigo no sentido de dar consultas. Portanto, toda a parte que eu tinha de fazer pelas duas, na verdade, não é? Mas as coisas foram começando a partir daí e da altura ela já não chegava. Mas foi muito rápido, sabes, do género. Foi mesmo muito rápido. Então... será que faz sentido criar mesmo uma equipa? Então, repara, o interessante foi, como eu cresci pessoalmente também muito rápido e profissionalmente, eu fui detectando necessidades que existiam no mercado e não por causa do Covid, no sentido de as necessidades de conseguires dar resposta online, não era tanto por aí, porque efetivamente eu tinha muitas necessidades do ponto de vista também físico, presencial, em que eu tinha muita dificuldade em encontrar isso em determinados serviços de saúde. Então, aliado aquilo que eu gostava efetivamente de fazer, a forma como eu via a saúde, e continuo a ver, não é? Mas agora ainda vejo de uma forma diferente. Então eu precisava de criar uma equipa multidisciplinar, já não era só vou criar uma equipa de terapeutas da fala. Então eu precisava de criar com várias áreas e precisava que os valores estivessem alinhados entre todas e, portanto, a forma de trabalhar, a forma de acolher, sabes? Esta forma também do próprio atendimento, do ponto de vista de recepção. Portanto, havia aqui muitas características que eu pensei, ok, se calhar vou ter de criar isto. Só que ainda estava muito, sabes, tu pensas isto e não dizes a ninguém. Sim. Com muitas outras coisas. Sim. Que tu tens as ideias, mas ficas só ali, ok, mas parece uma realidade muito distante. E na altura, pelo meio, acontece assim, algo que foi muito impactante na minha vida, não é? Que eu tive a oportunidade depois de partilhar no congresso e que, enfim, quase ninguém sabe. Mas eu tinha 25 anos, depois tu achas sempre muito nova para fazer as coisas. Naquela altura, certo, isto ter um negócio é como um filho, se nós somos esperados, isso acontece. Então, de repente, não, eu sou tão novinha, mas agora vou abrir uma empresa com 25 anos, eu não sei nada sobre a vida. Sim. Só que nessa altura aconteceu, enfim, eu vivia numa casa alugada e isto é uma longa história, mas assim, muito resumidamente,
eu fui completamente apanhada num esquema de aluguer de casas que existia, que era um esquema muito grande, e basicamente a da altura eu vejo-me a ir a tribunal, tipo ré, aliás eu era a ré, não é? Portanto, na altura eu estava a viver coisas que também não eram de alguém que tinha 25 anos, não tinha feito absolutamente nada errado, e só faltava estar tipo algemada como uma criminosa em pleno tribunal, que tinha de me defender, que tive de ter conversas muito difíceis de planeamento, de estratégia e tudo mais com advogados para conseguirmos sair daquele processo a bem. A da altura eu sou penhorada, então imagina, eu fico sem nada, mas literalmente sem nada, eu tinha 0,0 euros na conta, eu fiquei sem carro, a casa era a casa alugada, portanto da altura aquela casa também não me pertencia, mas eu não podia entregar a chave, porque aqui havia um problema entre duas pessoas que não sabias a quem é que havias de entregar a chave, então a da altura nem sequer consegues sair do processo. Eu tive uns 2 ou 3 anos nisto, e isso fez com que tu perdesses o medo. Foi muito interessante, porque viver aquilo ao pé de... e perdes tudo, não tens nada a perder. Sabes quando tu não tens nada a perder? Já está perdido no fundo. Viver aquilo ao pé de imaginar abrir um projeto e um negócio... É sempre relativo, não é? Tu relativizas consoante experiências que tens na vida, não é? E portanto aquilo foi muito impactante. Naquela altura da minha vida foi assim, lá está, eu não sabia nada, não é? 25 anos e de repente estava numa posição que me tinham colocado, que foi muito dura. Portanto lembro-me, estava muito frustrada, muito revoltada, e portanto foi interessante, que eu sinto que eu ainda hoje faço isso, que é, eu tenho a capacidade de fazer com que isso seja um catalisador do ponto de vista de energia, sabes? Sim. Tu vais transformar aquela energia. Sim, eu podia simplesmente... Sim. Quando lamentar-me e a minha vida é uma chatice, e, sabes? E não, e aquilo foi completamente assim uma rampa do ponto de vista energético em que tu ganhas uma força e que, não, eu consigo tudo, porque inclusive depois nós conseguimos resolver esse processo, isto demorou anos e tudo mais, mas foi também engraçado, porque mais ou menos na altura em que isto se resolve foi quando eu defini que, ok, se... No fundo eu assumi aquele dinheiro como perdido, ou seja, o dinheiro de penhora, o dinheiro dos advogados, todo o processo inerente, solicitadores e tudo mais, se eu conseguisse efetivamente fazer justiça, que não foi fácil, mas se eu conseguisse, eu teria esse dinheiro de volta. Imagina, isso não era um dinheiro, eu já tinha assumido como perdido, não é? Sim. Então eu ia pegar nesse dinheiro e fazer alguma coisa que eu queria muito fazer, e que naquela altura o que eu queria muito fazer era tentar fazer acontecer. E lá está, e depois tu estás nesta situação em que tens ali um boost de energia, não é? Porque transformaste, aquilo foi claramente um autêntico catalisador, mas ao mesmo tempo aprendeste que não tens nada a perder, porque entretanto, assim, pior do que aquilo, acho que não vai acontecer, sabes? E depois tens uma sensação de eu consigo mesmo fazer diferente, sabes? Eu quero efetivamente deixar esta marca e bora tentar. Pois sou esta versão muito otimista de que, enfim, vamos fazer acontecer. E portanto, as três coisas juntaram-se. Há quanto tempo? Há 3 anos. 3 anos. Portanto, fez agora em novembro, na verdade, então, 3 anos. Estávamos a falar 20... Quantas pessoas? 24 anos. 24 pessoas, não 24, também nunca imaginei. Quais foram assim os desafios? No curso de Clínica de Sucesso nós falamos muito disso, não é? Que é não é os bons empreendedores, é os empreendedores que percebem que efetivamente enquanto profissional de saúde, tenho que desenvolver determinadas competências, mas quando deste por ti já estavas a abrir uma clínica em que já tinhas a equipa, em que já tinhas que gerir clientes, gerir a parte financeira, saber quando cobrar a alguém, saber como é que atraía cliente, porque depois uma coisa é quando sou só eu e outra coisa é quando há uma estrutura maior, não é? Sim, com despesas e com... e se tu pudesses dar aqui algum conselho a alguém que está a pensar abrir a sua clínica, está a pensar abrir o seu negócio, seja no digital, seja no presencial, qual era assim o conselho que darias? Ou então se tivesses de dar aquele conselho à Diana lá atrás para facilitar o caminho dela? Exato, eu acho que a Diana lá atrás eu primeiro agradecia, porque efetivamente... há momentos que eu acho que não tens aquela coragem, sabes? E foi super interessante eu ter mesmo conseguido reunir aquela coragem para conseguir avançar sem medo, porque eu sinto que hoje em dia grande parte do que influencia uma pessoa a abrir um negócio, não necessariamente um negócio, mas se calhar a expor-se, não é? Do ponto de vista digital e tudo mais,
é uma variabilidade de medos, não é? Portanto, é o medo de falhar, é o medo da exposição, é o medo do que os outros pensam, é o medo de não ser capaz, não é? É o medo, enfim, há inúmeros medos e efetivamente o que eu sinto é, naquela altura inicial, se calhar eu tinha menos medo do que tenho agora, então isso é muito interessante, que é, se calhar por aquele conjunto de coisas que se reuniram ao mesmo tempo, eu avancei sem medo. Sabes uns riscos meio, não é? Tal e qual. Eu avancei sem medo. E agora o que eu penso é, agora na minha altura, eu agora a arriscar, eu já tenho muito mais a perder, não é? Porque tenho famílias a quem é que eu pago vencimento, tenho penhoras em que eu tenho o meu empréstimo, não é? Que eu sou fiadora, em que tenho. Portanto, há uma estrutura que, se correr mal os negócios, há consequências, tem um impacto diferente do que se calhar a Ana sonhadora, que lá atrás era uma marquesa e o creme. Sim, tal e qual. E se calhar, lá está, eu não tinha esse medo inicial porque não tinha nada a perder, já tinha perdido tudo, mas atualmente já não é bem assim, não é? Então o que eu sinto é, muitas pessoas estão à espera de sentir que está tudo pronto, ou sentir que qual é o momento em que eu vou arriscar sem medo. E o que eu sinto é que à medida que tu vais evoluindo, vais construindo um negócio e vais moldando pequenas coisas e vais crescendo, mas para crescer tu tens de conseguir ter a capacidade de retificar uma série de processos. Tu tens sempre medo, não é? Tens sempre medos inerentes, tu tens riscos inerentes, e portanto o que eu daria de conselho é, efetivamente, conseguirem arriscar, não esperando passar o medo, seja ele qual for, seja, enfim, estes inúmeros medos que já enumerei, porque o medo vai existir sempre, não é? Então tu vais ter sempre esta questão de como é que eu vou ultrapassar isto, e estás sempre a fazê-lo, e vais conseguir ultrapassar se te munires de uma boa equipa, não é? Uma boa estrutura, mas também de pessoas que o digital também favoreceu isso, que é esta questão do networking, não é? E portanto tens pessoas que estão no mesmo lugar que tu, dependendo, obviamente, mas esta questão de tu poderes facilmente partilhar, como nós estávamos a partilhar há bocado, opa, é tão bom, não é? Que eu consigo falar com alguém que já viveu isto, não é? E que já sentiu isto. Então, podemos chamar de mentores, podemos chamar, enfim, do que for, sim. Mas eu diria que, portanto, não posso dizer não ter medo de arriscar, vão ter medo, mas arrisquem, ok? Sim, e se calhar aqui também nós agora também está muito na moda, parece que se não formos empreendedores na área da saúde não temos sucesso, não é? Temos de ser todos empreendedores. E na realidade o ser empreendedor não é só nós termos a nossa clínica, não é? Eu acredito que muitos dos meus funcionários, e os melhores funcionários que eu tenho, são empreendedores, porque são aqueles que trazem novas ideias, que eu lhes consigo dar a autonomia de criarem os seus projetos. Portanto, que não temos de ter todos um negócio, não é, em termos de empresa, mas conseguirmos também, nós, enquanto profissionais de saúde, eu ter a minha marca, ou ter a minha página, eu também ter a minha equipa, eu ter aqui o meu lugar, não é, de poder criar aqui, impactar mais pessoas numa determinada temática ou que não seja, não é? Portanto, não temos todos que ter um negócio na área da saúde, e os negócios na área da saúde, portanto, o caso da Diana, acabaste por ter a tua marca pessoal, não é? Portanto, trabalhaste tanto a marca pessoal como a marca da clínica, não é? Sim, tens a clínica diferente da marca pessoal, que é muito interessante, muito mais interessante do que ter tudo na mesma marca. Sim. Mas no fundo há muitas formas, não é? Nós crescemos a dizerem-nos que, se calhar mais nos nossos pais, tínhamos que ser uma coisa, não é? E agora podemos ser aquilo que quisermos. E acho que isso é uma oportunidade também incrível para irmos sem medo, porque se também se correr mal, vamos fazer outras coisas amanhã, temos outras oportunidades, nada é definitivo, não é? Acho que às vezes damos muito peso às decisões, não é? E eu sinto isso também às vezes no negócio, que é, vou contratar alguém e depois correr mal, vou aceitar aquele projeto e depois correr mal. Se eu contratar alguém e correr mal, eu vou despedir. Se aquele projeto correr mal, eu depois vou para outro, não é? Às vezes pomos demasiado peso nas decisões, não é? Quando a vida acontece. Completamente. E o correr mal hoje em dia, não é? O que é que, às vezes eu deparo-me a refletir sobre isto, não é? O que é que realmente é... Correr mal, não é? Sim, o que é correr mal? Ter uma doença que não tem cura, sim, não é? E o que é ter sucesso, não é? Que isso também é super ambíguo, não é? Por exemplo, eu deparei-me a refletir isso no outro dia, do género, hoje em dia o ter sucesso para mim é completamente diferente do que acontecia há 3 anos atrás, há 2, há 1. Imagina, hoje em dia que estou grávida, para mim ter sucesso é eu conseguir ter feito uma escolha de ter parado de dar consultas e saber que as coisas continuam a correr bem, não é? Portanto, isto é claramente, para mim,
Hoje é o nível de sucesso que eu pretendo. Quando eu escolhi o nome Clínica de Sucesso era mesmo por isso, porque o sucesso é um conceito mutável ao longo da nossa vida e diferente para cada um de nós. Sim. E aquilo que nos serve, eu acho que é importante nós irmos refletindo, não é? Sim. O que é que me serve agora? Se calhar numa determinada altura eu precisava mesmo muito de dinheiro, depois não precisava tanto tempo, depois tenho um filho, não, eu preciso mais tempo mesmo que tenha menos dinheiro, não é? Agora eu valorizo muito o estar perto dos meus pais e da minha família porque, não é, já estão a ficar com outra idade, eu quero aproveitar ao máximo, portanto o sucesso é sempre diferente para cada um de nós e para nós próprios, não é? Tal um conceito que é mutável ao longo da vida. Da tua vida, sim. Não é? E o que é agora aqui por um ano certamente não está, não é? Eu gosto desta, nós somos parecidas nisto, nós gostamos muito dos desafios, das coisas novas, eu gosto desta mudança, não é? Eu gosto do marketing também por isso, porque está sempre a mudar. No negócio nós nunca estamos assim em mar calmo, não é? Pois não. É sempre assim em mar alto, mar baixo, aquilo é sempre aqui a loucura. Muito bem, Diana, nós temos de ficar aqui horas a conversar. Portanto, é sempre muito bem-vinda à Academia. Obrigada pelo convite. A Diana foi nossa palestrante no ano passado. Pois é, foi, adorei a experiência. Já um ano e meio. Quero muito, enfim, tentar estar presente este ano, mas não prometo, já sabes. Temos aqui está prioridades, só há desculpa por isso. Mas alguém da tua equipa irá para te representar. Claramente. É aqui um momento de muito networking, de muita partilha. Eu costumo dizer que o patrão do profissional de saúde que é empreendedor é o mercado. É o mercado e os clientes e as tendências é que mandam em nós, portanto é muito bom termos a oportunidade. E no dia 4 e 5 de Abril nós vamos estar aqui 1000 empreendedores no CNEM, em Santarém. Já temos aqui muitos palestrantes anunciados. Vamos deixar aqui o link para poderem consultar. As inscrições vão esgotar, portanto não deixem para amanhã. Este é o mês de se inscreverem. Levem também a vossa equipa, é um bom momento também para team building. Foi aqui um feedback muito interessante que tivemos. É uma oportunidade de conhecerem palestrantes. Este ano não vai a Diana, não é? Porque ela tem mais que fazer hoje, Diana, mas que palestrantes incríveis, ter um contacto também com outros empreendedores e com as boas práticas, o que é que funciona, o que é que tem sucesso. Tenho a certeza que já tiraram imensas ideias aí desse lado aqui deste podcast, portanto imaginem de 2 dias de uma forma imersiva. E nós, olha, vamos despedir aqui da Diana, agradecer a presença, por ter vindo cá, que ainda vem de longe e mesmo assim nunca me dizes que não. Não, nunca digo não. Adorei. E por aí temos encontro marcado para a semana. Até lá, bons negócios.